fácil. Muito bem. Gente, desde 2007, eu trabalhei com uma linha de pensamento que é o super protocolos. Então, faz 3 anos que eu estou nessa linha de super protocolos, olhando o resultado rápido, olhando tudo aquilo que a gente precisa para conseguir terminar rápido os nossos casos. Faz parte da mecânica, faz parte daquilo que a gente coloca, daquilo que a gente pensa, que é entregar o mais rápido possível o produto final que o cliente quer comprar. Esse tipo de produto, na verdade, ele nada mais é do que aquilo que nós vendemos, né? Aquilo que nós vendemos, que é, de fato, você entregar rapidamente aquilo que se propõe, tá bom? Então, esse tipo de conceito, esse tipo... Opa! Agora deu. Eu vi na sala da Maíra aqui. Agora melhorou. Agora Tá sim. ótimo, né? Agora tá melhor, mas Pronto. não mexe muito no filtro, senão vai zoar aí. Tá bom. Tá me ouvindo? Sim, tá ótimo. Então tá bom, olha só. Eu quero ler o melhor comentário da noite, eu diria do ano, da Eu tava Betina. A aqui. Betina disse o seguinte: a Betina disse o seguinte: a Serena é a cara do Glauber. Pessoas Mas inteligentes, né? né? Mas não dá pra negar, né? E não é só cara, não, viu, Betina? A Serena é 500 volts. Ela cansa todo mundo e ela tá lá em pé ainda. Então, não é só a cara, ela é idêntica em tudo. Muito bom, muito Igualzinha. bom. Eu estava dizendo para eles, Gê, que nós Uhum. temos, há 3 anos que eu estou trabalhando com protocolos rápidos, olhando o mercado de uma maneira mais agressiva, no sentido de tempo. Eu sou de uma geração que a ortodontia ela tem 3 anos, mensalidades, um parto praticamente, né? E não é um parto normal, é um parto de burro, né? Porque pitbull tem 12, 13 meses. Então, é um parto tratamento. Tudo mudou na odontologia, menos a ortodontia. E nós entramos desde que eu estou com o autoligado, eu entrei com protocolos Damon, depois os nossos protocolos linha. E desde 2007 eu trabalho com aceleradores, alguns aceleradores. E é um tema muito polêmico. Por que é um tema polêmico? Porque realmente alguns acreditam, outros não. Tá? É um tema polêmico. Então, nós temos aqui já micro-osteoperfuração, do meu amigo Daniel, que trouxe dos Estados Unidos o Propel. Nós temos aqui a ozonoterapia, que já trabalhamos dela, para vocês entenderem onde é que nós conectamos essas mensagens, onde é que nós conectamos esse pensamento, tá? Então, deixa eu apresentar para vocês hoje a minha convidada, e eu sou convidado dela, veio diretamente lá de casa. Grace, fala um pouquinho aí do que vocês estão fazendo, principalmente na sua especialização, e depois eu dou sequência nisso daí. Está ouvindo? Não estou te ouvindo. Peraí. Vê se melhorou. Parece que sim, parece que sim. Melhorou agora? Vai. Tira o microfone. Tira o microfone. Tira o microfone. Não estamos te ouvindo. Você tem que tirar o microfone. Tenta tirar o microfone, trabalha. Caiu de novo. Bom, estamos tentando, mas não está dando. Ó, então, conectando as mensagens. Nós entramos, e eu falando de aceleradores, e ela me deu um artigo para ler, porque a gente está entrando bastante agora na ozônio e também na microperfuração. Ela me deu um artigo para ler que era sobre vitamina D.
onde eles usavam a vitamina D para acelerar tratamentos ortodônticos. E eu fiquei realmente muito feliz com aquele artigo. Por quê? Porque o artigo, de uma maneira geral, ele mostrava a biomecânica do tratamento, mostrava retrações de canino, e ele mostrava, efetivamente, de maneira estatística, avanços nesse sentido, tá? Avanços nesse sentido. Deixa eu ver se ela consegue voltar, porque senão... Que pena. E a gente está no mesmo lugar aqui. Vamos tentar de novo. Vamos ver. Então, é o que vai rolar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou aí do seu lado. É o que vai rolar. Tenta não mexer na coisa e vê se você consegue. Agora eu estou te ouvindo. Mas está travando muito. Telefone, numa conexão normal, vamos ver se melhora. Tá? Se não melhorar, eu vou aí. Tá bom. Então, aí como eu estava dizendo, eu sou... Não tô ouvindo. Tá mudo. Tá travando. Tá ouvindo? Não? Tenta. Não deu. Ela vem aqui do meu lado, é mais fácil. Ela vai aqui do meu lado, fica mais fácil. E aí a gente fala sobre o artigo, a gente mostra aí para vocês a ideia. E ela mostrou isso, e a gente está cada dia mais entrando dentro dos aceleradores. Eu sou de um pensamento que eu acredito nisso, tá? Tem muita gente que não acredita, tem muitos trabalhos que não acreditam, que não falam que é bom, e outros trabalhos dizem que sim, que é bom. Então eu acredito muito nos aceleradores, e por isso que quando eu vi, eu achei uma coisa extremamente prática. Por quê? Porque faz bem para a saúde de uma maneira geral, né? Faz bem para a saúde de uma maneira geral. Deixa eu ver. Ela está tentando de novo. Vamos ver se dá. Faz bem para a saúde de uma maneira geral. Então, e faria bem. Aqui a gente não desiste. E aí? Pronto, tá me ouvindo? Eu tô. Se cair, vem, faz aqui Tá. do lado, porque senão vai ficando muito tarde. Tá bom. Tá bom? Então, você estava falando aí que eu te entreguei o artigo, né? Isso, foi o que eu parei por aí. Tá. Eu sou ortodontista, sistema autoligado, né? Sou formada com você, inclusive. E eu gosto de uma linha mais integrativa, que trata não só o problema local da pessoa, mas que trata como um todo. A causa do problema, o foco do problema que gerou aquela consequência. E aí comecei a fazer especialização em ciências da saúde. E então eu estou tendo muito contato com essa questão dos hormônios, de alteração hormonal, de alteração emocional que influencia na cavidade bucal, de como é um ser humano completo, não só das manifestações bucais que ele tem. E surgiu essa situação aí da vitamina D, né? Que é uma vitamina que não é uma vitamina, que é um hormônio esteroide e é chamado de vitamina. E o quanto ela tem influência no nosso organismo. E aí surgiu esse artigo de ter um foco muito ligado ao que a gente já trabalha, ao que você trabalha. E eu achei muito interessante. Né? O trabalho que eu faço com os meus pacientes, eu busco ver no paciente o que ele precisa para que tenha um sucesso no tratamento que ele vem buscar. Então, muitas pessoas, elas buscam o tratamento para fazer uma reabilitação, uma ortodontia, uma cirurgia. E se a pessoa está com as condições hormonais alteradas, com deficiências de hormônio, é muito mais difícil o prognóstico e o sucesso do tratamento. Imagina uma mulher que está na menopausa, que ela é muito mais suscetível a perda óssea, a osteoporose, a diabetes,
a doença cardiovascular. E você pegar um paciente desse para fazer uma reabilitação é um risco muito grande para o dentista e para o paciente e para o sucesso do tratamento, aquilo que você prometeu entregar para o paciente. Então, o que eu faço? Eu avalio através de exames séricos como é que estão as condições sanguíneas e hormonais inflamatórias desse paciente. E aí a gente faz um equilíbrio desses hormônios uns 4, 5 meses antes do tratamento, e a pessoa tem uma segurança maior para fazer o tratamento dela. Então, foi o que surgiu aí essa questão da vitamina D. E a gente é tão inteirado isso na odontologia que tem, assim, muitos estudos, é muito vasto. Então, por exemplo, níveis de testosterona baixo estão relacionados com a apneia do sono. Então, muitas vezes, você trata o paciente com apneia, põe um aparelho e a causa é muito mais interna do que aquilo que você vai ficar tratando e muitas vezes não resolve. Como, por exemplo, uma periodontite. O paciente vem todo mês fazer raspagem, está sempre com a gengiva inflamada, sempre com infecção e não é local. O problema é que está com alteração hormonal que leva a isso, né? É isso daí. A gente acabou vendo, antes da gente marcar a live, a gente acabou vendo alguns artigos, porque a vitamina D, né, de uma maneira geral, ela faz bem, claro, para o corpo, mas ela trabalha também na ausência dela, ou seja, na ausência dela a gente começa a ter alguns outros problemas, e recentemente até, você vê pacientes com morte em Covid, estava com algumas deficiências de vitamina D, ou seja, a resistência do corpo não funciona da mesma maneira. E, aliás, as vitaminas, de uma maneira geral, elas são assim. Você vê a doença do escorbuto. O escorbuto é a ausência da vitamina C, né? É uma carência da vitamina C gerando problemas gengivais. E a vitamina D também traria problemas gengivais. Inclusive, nós lemos 2 trabalhos que falavam sobre isso, né? Explique o trabalho, como é que foi feito e como é que eles controlaram isso dentro, primeiro, do aspecto periodontal. Eu lembro vocês, gente, que essa live, ela está dentro de uma linha de pensamento da seguinte forma: a ortodontia funciona melhor num periodonto sadio. E tem que ser assim. A saúde bucal começa pela boca. E tem que ser assim. O corpo humano nada mais é do que você come. E tem que ser assim. Então, o ideal, né, é a gente entender de que maneira a gente poderia estar dentro desse pensamento. Os 2 trabalhos sobre... Na verdade, são 3, né? Mas fala sobre esses 2, 3 trabalhos que você me mostrou. Depois nós chegamos naquele da vitamina D. Tá. Um dos trabalhos, ele fala sobre a doença periodontal crônica, que ela foi o resultado do trabalho, uma relação muito grande da deficiência da vitamina D com a doença periodontal crônica. Essa deficiência, ela pode vir da alimentação, da falta de sol. A questão é que existe uma relação da deficiência com a doença periodontal crônica. A vitamina D, ela também melhora a resposta imune, porque ela intervém na liberação das ocitocinas quando isso acontece, né? Que é no caso de uma inflamação, que é o que ocorre aí muito comumente em relação ao COVID. Então, ela não tem só uma questão de homeostase do osso. A principal função que todo mundo conhece da vitamina D é que ela chupa, como se ela chupasse o cálcio que está livre e disponível nos órgãos para dentro do osso. Então, quando não existe essa situação de você ter uma vitamina D que supre isso, o cálcio fica livre e ele acaba depositando nos órgãos. E também uma das características que estiver mais relacionada com a odontologia em relação à vitamina D, se a pessoa tem deficiência de vitamina D, você vai perceber que ela acumula muito mais tártaro, que é o cálcio, né? O tártaro é o cálcio, nos dentes. Então, você regula essa vitamina D e você consegue ter um resultado maior até numa simples prevenção de tártaro dental. Então, esse trabalho, ele falava muito da relação da vitamina D com o periodonto, no caso de doenças periodontais crônicas. Então, foi injetado a vitamina D e, assim, o periodonto naturalmente se recuperando dessa situação. E aí, ou seja, ele foi utilizado como um medicamento, entre aspas, dizendo aqui, de uma maneira local. Ele não foi administrado de maneira sistêmica. Nesse caso, foi local.
O outro exemplo que ele dava a relação sistêmica, então a gente tem aí, como é que eu vou saber que se eu tô com uma vitamina D boa, favorável? Primeiro você faz um exame de sangue. Existe um parâmetro que é de 35 a 100 nmol. Mas olha só. Então aí entra no outro detalhe que eu ia citar mais para ele. Todos os pacientes que você pega, inclusive agora o que a gente está mandando que vai fazer orto, você pede os exames. É assim que você faz o procedimento. Sim, sim. Tá, e aí você pede o procedimento para avaliar tudo isso. O exame de vitamina D é o essencial, mas aí também eu peço os exames hormonais básicos, que são dos hormônios sexuais, e também os exames inflamatórios, porque através de um exame você pode detectar se uma pessoa está com risco de ter um infarto, por exemplo, né? Uhum. Se tiver com o organismo muito inflamado por estresse oxidativo, por alimentação errada, por qualidade de vida péssima, mau sono, o nível inflamatório dessa pessoa vai estar altíssimo e ela a qualquer momento pode sofrer um infarto. E não é um paciente que a gente quer na cadeira e muito menos a gente não quer isso para o ser humano que está à nossa volta, né? Então, a gente tem esse papel. Então, esses 3 trabalhos, eles mostravam pomadas sendo passadas, eles mostravam tratamentos com problemas periodontais. E eu vou dar só um parênteses aqui, porque uma das coisas que mais me impressionou foi a ideia equivocada que eu tinha da vitamina D. Antes de eu falar sobre isso, eu queria ler alguns comentários, principalmente os comentários que estão falando assim. Nossa, Grace, deixa eu pôr aqui para te perguntar. Espera aí, que eu vou perguntar. Tá aqui, ó. A Ana Furtado, ela é nutricionista e ela diz o seguinte. Ela foi minha paciente. Importante. Ela foi minha paciente. Ela foi sua paciente? Foi. Principalmente na relação bariátrica e saúde bucal. Que essa importância, né, da vitamina. Sim, eu vi que ela escreveu aí que a maioria das pessoas são deficientes em vitamina D. Sim, uma porque, na verdade, a maior pandemia, eu acho que ocorre é a deficiência de vitamina D, muito mais que a pandemia que está ocorrendo aí. Porque ela depende... Mas não deixa o Dória, o nosso governador, ouvir isso, senão ele vai inventar mais moda, vai. Então, a deficiência da vitamina D, ela vem pela alimentação, né? E também pelo sol. Então, muito pouco a gente toma sol. A gente sabe, né? A gente que está aqui em São Paulo, principalmente, é muito difícil primeiro parar para tomar sol e ter um Mas a dia de principal sol. fonte é a alimentação ou o sol? O sol. Tá. Legal. Aí, o Leandro manda um abraço, o Leandro Nicolau, grande abraço, meu querido. Todos nós temos deficiência de vitamina, a Ana acrescentou. Aí a Eliane relata, a vitamina D altera muito na pério, né? No sistema, na condição do nosso sistema periodontal. Sim, a vitamina D ela tem receptores no nosso corpo inteiro, em todos os nossos órgãos, praticamente, na pele, no cérebro. Ela tem mais de 80 funções que ela executa, porque ela não é uma vitamina, como eu estava dizendo, ela é um hormônio esteroide. Então, ela tem uma função de transportadora mesmo. É muito Legal. válido a função dela. Legal. A Ana Guarniero, lá de Portugal, ela diz o seguinte: Grace, importante, juntamente com a vitamina D, tomar K2 para levar este cálcio até os dentes e ossos. É importante, a gente gosta muito nesse protocolo que eu uso. Sim, a gente usa a vitamina K2. Ela é bem importante e ela com a vitamina D ela funciona muito bem. E olha só, aí o Tiago, né, justamente isso que a gente ia chegar lá na frente da nossa conversa. O Tiago fala o seguinte: seria importante, então, nos exames de ortodontia de rotina, a gente solicitar o exame sanguíneo para ver como é que está a vitamina D. Não só a D, né, mas neste ponto da live, sim. Seria importante, que é o que a gente está começando a fazer agora, né? A gente está pedindo alguns exames para a gente avaliar, porque como a gente trabalha com um protocolo rápido, e a gente vai mostrar esse trabalho já para eles, tem tudo a ver, né? Então, você acredito que sim. Ainda mais na especialização que vocês conversam lá, né? Assim, é importante você pedir, mas é importante você saber interpretar, porque os parâmetros laboratoriais, muitas vezes, eles não nos dizem o que você estudando, cada um dos exames, você vai entender.
né? Então é importante você saber interpretar e assim que interpretar, saber o que ministrar e como ministrar. Então eu acredito que é uma linha mesmo da odontologia, a odontologia integrativa, a odontologia que lê os exames. Porque se você só pedir os exames e avaliar a vitamina D, você não vai saber muito o que fazer, porque é muito individual, porque você pode, para uma pessoa, indicar 10 mil de vitamina D, para outra 20, depende se ela toma sol, depende como estão os parâmetros dela, depende da alimentação individual. É uma área mesmo específica que você tem que fazer todo um trabalho em cima do paciente, não é uma coisa tão simples. E ainda mais você trabalhando no periodonto, que muitas vezes o paciente já traz a gengivoplastia, gengivite, já traz problemas periodontais, e a gente vai trabalhar nesse universo que é a ortodontia. A Tarliane fala o seguinte: aqui no consultório nós pedimos os exames sempre, 95 estão com deficiência de vitamina D. Olha que legal a Tarliane falando. E a Betina fala 15 minutos de sol por dia. Existe uma diferença no protocolo vitamina D injetável ou oral? Existe. Existe, assim, a vitamina D que eu gosto de usar é sublingual, porque não passa pelo fígado, e também injetável eu não gosto. Normalmente, a injetável, ela não vem só a vitamina D, ela vem aditivos, né, que vem nessa manipulação, porque não é bioidêntica, ela é um produto industrializado. Então, eu não gosto muito dessa linha. Eu gosto mais da linha bioidêntica, transdérmica ou sublingual, porque é o mais próximo do que a gente produz. Igual ao que a gente produz. Então, nós não vamos ter intoxicação a nível de ter mais produtos que a gente não quer no corpo. Sim. A linha integrativa trabalha muito isso. E o legal, eu queria muito que você falasse isso para eles. No trabalho mostra o seguinte: uma pessoa sem problema periodontal, ele traz um nível X de vitamina D. Aí quando a pessoa traz ali um problema periodontal crônico, agudo, ela traz alterações em máxima de vitamina D. Por que aumenta a vitamina D na boca, por exemplo, na saliva, quando a pessoa traz problema periodontal? Nesse trabalho, ele estava explicando que a periodontite aguda, o próprio organismo, ele tem um autoajuste de aumentar essa vitamina D local para que ocorra essa resposta imunológica. Então, eles fizeram a retirada da vitamina D no local e no nível plasmático. E no nível local, ela estava 300 vezes maior que o nível plasmático. Entendeu? E quando é uma periodontite crônica, aí não. Aí o que acontece? Você faz um exame de sangue e você vê deficiência grande de vitamina D. Então aí você entra com a suplementação e a dieta. Só para deixar claro, galera, é o seguinte: o problema periodontal que nós estamos se referindo aqui não é só uma hiperplasia gengival. Nós estamos falando de problemas periodontais crônicos, que é uma perda óssea, né? Então, nós estamos falando de uma situação que o organismo perde a proteção natural, o organismo perde a capacidade de se defender, vamos dizer assim, ele acaba tendo perdas teciduais. Uma das formas que a gente começou a falar, aí chegou na vitamina D, né? E dentro da vitamina D, eu sempre falava assim: mas a vitamina D ela é boa para captar cálcio. Lembra uma conversa, a gente estava conversando, eu falei: a vitamina D é boa para captar cálcio. Como é que eu vou botar a vitamina D no tratamento ortodôntico, onde eu quero densidade óssea baixa? Né? Eu não quero densidade óssea alta. Aliás, gente, eu trabalho com micro-osteoperfuração. Eu trabalho com ozonioterapia. Eu trabalho utilizando essas metodologias porque faz o seguinte: a ciência mostra que esses tipos de argumento aumentam a citocina, e a citocina é um grande captador de clastos, que faz a reabsorção óssea, baixando a densidade óssea, facilitando o movimento. E aí vem esse trabalho desmistificando ou abrindo nossos olhos para isso. O que diz esse trabalho? Deixa eu acender a luz aqui. O que diz esse trabalho que a gente já encontrou? O trabalho de ortodontia, né? Que a gente estava lendo. Quando eu vi esse trabalho, eu fiquei muito animada, porque eu vi que tinha uma relação assim com ortodontia, e eu queria muito te mostrar, né? Até para a gente entender o que estava acontecendo ali. Então, nesse trabalho foi feito um tracionamento de um canino com molas, né? Foi feita uma movimentação com mola de níquel titânio, 150 gramas de força, e foi injetado de um lado... Após a estação de papo press, né?
Isso. De um lado do arco foi injetado o gel de vitamina D. Tinha uma dosagem lá, né? 50 mg/mol por ml. E do outro lado não foi injetado. Foi uma substância que era só de teste, assim, como se não tivesse nada. Foi injetado um placebo, né? Isso. Algo sem Sem efeito. recomendação. E aí houve uma maior movimentação do lado teste e do outro lado que não tinha, não houve uma movimentação significativa. E a densidade óssea também. Houve uma diferença de densidade, Diminuição. diminuição, Aí, Redução. isso. E aí eu até fiquei meio em parafuso, né? Porque daí nós lemos para entender o que estava acontecendo, e aí foi onde a gente pôde entender que é a quantidade que faz a diferença. Na verdade, a minha dúvida era: vitamina D capta cálcio, capta a captação de cálcio melhor, aumentaria a densidade óssea. E quando você não tem vitamina D, e a Grace já disse que esse cálcio vai, por exemplo, vai para a artéria, vai para os vasos, por isso que você acaba tendo alguns problemas nas artérias, com acúmulo de cálcio, tártaro também. E a surpresa foi que quando, nesse trabalho, a vitamina D administrada numa quantidade pequena, tá? Ela levaria a um aumento da densidade, no sentido de baixar a densidade óssea, porque era no mesmo indivíduo, extração de 4 premolares. Aqui aplicava vitamina D, desse lado não. Aqui o placebo teve uma taxa de movimentação e uma perda de ancoragem significativamente menor do que o movimento encontrado pela vitamina D. E aí me veio uma ideia: por que não fazer esse tipo de trabalho aqui na escola? Já que nós temos aí a microperfuração, que é agressiva. A ozônio nem tanto, né? Mas entraria, então, de uma maneira geral, entraria a vitamina D para suprir isso, né? Então, esse trabalho abre nossos olhos, e aí você falou: vamos fazer isso na escola, né? Vamos tentar alguma coisa, né? Sim. Mas para a gente tentar, a gente tem que pedir alguns exames. Então, já até perguntaram quais exames você pede quando o paciente chega para você. Tá, é bastante exames. Eu peço os exames hormonais, peço os exames inflamatórios e peço hemograma. E alguns exames de vitaminas, zinco, B12, esses exames de vitaminas comuns, mas são bastante exames. E aí você busca nesses exames, quer dizer, você associa tudo. Você não vai buscar falta de vitamina D só para a ortodontia, na verdade. Você está Sim. olhando o sistema, né? Que a odontologia integrativa faz isso. Mas qual que seria? Eu até agora, no último minuto aí, eu mostrei para ele um outro trabalho, que eu estava dando uma olhadinha, estudando, sobre a influência dos hormônios sexuais, progesterona, estradiol e testosterona, na movimentação ortodôntica. Então, foi feito também um outro trabalho com esses hormônios quando a pessoa está com deficiência desses hormônios, então também há uma dificuldade de movimentação. Na minha opinião, eu acho que atrapalha tudo, porque quando você está com os hormônios alterados para menos, que isso acontece naturalmente quando a gente entra de 35 a 40 anos a mulher e a partir de 45, 50 o homem, tudo vai ficando diferente. E você fica com um risco maior para fazer qualquer tratamento. A sua qualidade de vida diminui. Então, quando o Sim. paciente vem, eu procuro olhar tudo, até a qualidade de vida do paciente. Então, eu pergunto se a pessoa ela tem motivação, se ela acorda cansada, se ela dorme bem, como é que ela se alimenta, como é que ela encara situações emocionais, porque isso faz diferença, né? Tem Faz até um total. estudo que eu vi que eles fizeram uma avaliação dos níveis hormonais da pessoa antes e após um estresse que foi induzido. E realmente os níveis hormonais alteram. Sim, sim. Eu vou mostrar aqui rapidinho o trabalho para eles, dar uma olhadinha só na conclusão, né, gente? Para vocês olharem o seguinte, ó. Tá? É claro que um trabalho a gente tem que buscar lê-lo na íntegra, mas, ó, tá aqui. A forma de vitamina D pode efetivamente ser um agente acelerador
do movimento ortodôntico, né? E isso, de fato, anima. E o mais interessante é que nesse trabalho, lendo ele, a gente observa que quando em dose homeopática, vamos dizer assim, de uma maneira local aplicada, o gel, ele diminui a densidade óssea e ao mesmo tempo que ele acaba estimulando o movimento mais rápido, né? Por consequência, o periodonto fica melhor. Mas se você aumentar a dose, ele acaba formando mais osso em volta, né? E aí seria uma boa, após movimentação, aumentar a dose para... como? Ancoragem. Para usar uma ancoragem. Então, imagina, você faz o movimento, aí você aumenta a dose e você faria... você teria, então, uma calcificação do dente naquela posição de uma maneira mais efetiva, dando uma reorganização ali no ligamento. Eu acho que esses pontos são fundamentais. Por isso que a gente acha e vê tantas coisas importantes para nós. A gente tem esse protocolozinho de pedir o exame para os pacientes, principalmente pacientes particulares da escola, a gente quer começar a fazer um trabalho sobre isso, mas a ideia é a gente começar a entender que a falta de vitamina está muito associada a alguns pacientes que podem não ter boa resposta no movimento ortodôntico. E isso na verdade, gente, o trabalho que a Grace está fazendo é uma coisa legal, porque tem muitas pessoas que dão feedback no sentido de se sentir melhor, mais animada, menos depressiva, né? Sim. Porque não é só isso. Por exemplo, a situação daquele paciente para reabilitação, né? O paciente para implante, né? Para implante. Onde é que teria sentido isso? A gente faz um protocolo para 4, 5 meses antes de o paciente fazer a reabilitação. E o paciente, cada vez que vai e volta, você percebe que volta mais animado, volta mais se cuidando melhor, né? Oi? Vitamina D de drogas. Então, volta mais animado, volta mais arrumado, cuidando mais de si, melhora muito a cognição. Então, muitas vezes a pessoa tem vontade de estudar mais, de cuidar mais da vida, de fazer alguma coisa que vá motivar. Muda, né? Muda completamente a vida da pessoa. Então, acaba que tem uma repercussão sistêmica. Então, isso é a odontologia integrativa. É cuidar da pessoa e detectar alterações que você pode detectar pela boca, mas você vai cuidar dela como um todo, não só naquela alteração local. E é o que tem acontecido, né? É o que tem acontecido. Muitos pacientes... A ideia é a gente reproduzir, né? Claro, com o comitê de ética de acordo, reproduzir o trabalho no sentido de fazer do lado direito no elástico classe 2 e não faz do lado esquerdo, né? A ideia é a gente ver a efetividade. O bom é que mal não faz, né? Na verdade, só faz bem caso nada aconteça, né? Sim. Existe um nível tóxico de vitamina D que é muito alto do que a gente ministra, que seria acima de 200 a 240 mg por ml. E é um nível... Oi? O que é isso aí que você falou? Não ouvi direito. O nível tóxico, que seria um nível tóxico. Então, assim, a gente tenta manter uma vitamina D de 80 a 100 para fazer uma proteção imunológica. Né? Existem trabalhos que provam que se você manter a sua vitamina D de 80 a 100, você está com uma proteção imunológica. E o nível tóxico, ele é muito muito acima que isso. Chega a 240, 200. Então, está muito longe do nível tóxico. E como a gente faz um acompanhamento de 3 em 3 meses com exames, é uma coisa bem tranquila. E também não faço uso da oral e nem da injetável. É mais a transdérmica mesmo. Então, aumenta a segurança. Mas no trabalho a gente observou que eles aplicavam vitamina D uma vez ao mês. Sim. Local, uma vez ao mês. A administração diária de qualquer pessoa que toma via oral, ou transdérmica, ou sublingual, ela teria que responder certos níveis, considerado níveis de segurança. Mas aí tem um detalhe que a gente tem que avaliar mais, claro. As pessoas que tomam altas doses, elas poderiam inibir o movimento, porque nós estamos falando de pessoas que tomam 30, 40, 50 mil doses por dia. Né? Então, talvez nessa fase não tomar. Não sei, isso aí é claro, estou especulando aqui. Sim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque no trabalho eu não me lembro de ter visto nenhuma tabela prévia de quanto estava a vitamina B daqueles indivíduos. Por isso que tem que avaliar. Tem avaliar. Não foi citado, né? Não foi citado. Não. Foi citado só localmente.
Só local. E tem um detalhe, viu, gente? Essa semana, né, eu dei preferência aqui em começar com a Grace. Nós estamos numa semana agora, até quinta-feira que vem, onde eu vou trazer vários convidados sobre aceleradores, tá? Então, hoje tem a Grace, na segunda-feira vem a Melissa, que tem um trabalho maravilhoso sobre ozônio em ratos. A Melissa foi aluna nossa, usa o sistema Linea e a gente está muito dentro do trabalho dela, né? E nós estamos falando, na outra quinta-feira, nós temos a Propel junto com o VPR, que é o vibrador, né? Que é o alta intensidade, junto com a microperfuração. Quer dizer, nós vamos ter uma semana inteira de boas informações técnicas para munir. Mas eu confesso, eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho, observando as vitaminas D, né? E como você tem a fonte, fica mais fácil da gente ajuntar isso. E a gente pegar também um grupo controle e outro grupo com ozônio, né? E a Melissa já se dispôs a vir, ela é do Sul, para poder fazer a parte de ozônio para me ajudar. Ou seja, tem bastante coisa legal acontecendo, mas o ideal, então, é a gente ter no nosso protocolo, primeiro, o exame de todo mundo que chegar, né? Exame Com certeza. todo para a gente poder avaliar. Pacientes que usam anticoncepcional, atrapalha a movimentação ortodôntica? Atrapalha, porque o anticoncepcional, ele diminui os hormônios. E aí tem esse trabalho que eu li hoje, agora, antes da live, que a diminuição dos hormônios sexuais, que é o estradiol, progesterona e a testosterona, altera a movimentação, sim. Olha só, esse é um ponto. Existem trabalhos também, gente, tá? Associando aí a resposta, que o anticoncepcional poderia ser, sim, um dos responsáveis pelo aumento das reabsorções radiculares, tá? Tanto que a gente faz na anamnese uma pergunta, usa ou não anticoncepcional, que poderia estar associado. A gente fala que não tem nada a ver e a gente fala que tem. Há pessoas que falam, há trabalhos que falam que tem muita coisa a ver. A Andrea Bimbati, aluna nossa, amiga nossa aqui, ela fala o seguinte, o que julga ser dose baixa ou alta? Tem um parâmetro? Tem. Dose baixa, você vai fazer... Aqui tem até uma pergunta assim, né? Depois a gente vê aqui. Você vai fazer o exame de sangue menos que 35 nmol pelo parâmetro que a gente segue, menos que 35 é considerado deficiência. Tá. Acima menos 35. Menos que 35. Acima de 100 é considerado o excesso. Só que o nível tóxico é só 200. Mas isso não tem a ver com a quantidade administrada. A quantidade administrada, o indicado, é 2.000 UI por dia. Agora, 2.000 dá 70 mil por mês. Se a pessoa tiver com uma deficiência, aí sim você entra com uma dose de ataque, até pelo momento que a gente está passando, de pandemia, tudo. Mas o indicado não é muito, é 2.000 por dia, que por mês vai dar 60 mil. É que tinha uma pergunta aqui, eu não estou conseguindo ver, ó. 80 de vitamina D causaria uma constipação? Esse 80 que eu falei, não é 80 mil UI por dia a pessoa tomar. É o parâmetro do nível sérico, de 80 a 100. A normalidade. Isso, não tem a ver com a administração. De quantidade de administração é muito individual e o ideal mesmo é 2.000 UI por dia, uma dose de manutenção para uma pessoa que toma uns 15 minutinhos de sol por dia e que se alimenta bem. Aí tem os casos individuais. Para vocês entenderem, o trabalho falava de 50 microgramas. 50 microgramas por 2 ml. É muito pouquinho. Por 2 ml, né? Ou seja, 1,25. 1,25 de DHC. Ou seja, menos que 2 ainda. Né? E aí eles usaram força de 150 gramas na retração do canino. Então tá aqui a coisa. Vamos ver lá, muito interessante diz. O Thiago diz o seguinte, mantém a vitamina D durante todo o tratamento? O que você acha? Mantém todo o tratamento vitamina D? Mas qual ele está falando aí? A vitamina D do protocolo que antecede a reabilitação ou essa vitamina D do acelerador? Eu acho que dentro dos aceleradores, mantém ela baixa para movimentar, depois aumenta para ancorar. Né? Nesse processo que a gente está tentando achar uma lógica. Que é o que a gente está querendo fazer.
Agora, no caso de um preparo para um tratamento reabilitador, sim, a gente mantém. Mantém sim. Mantém durante todo o tratamento. Durante o tratamento, é. Ainda mais no implante, você precisa de ancorar, né? Você precisa de uma boa Com densidade certeza. óssea, né? Vai E de fazer bem novo, para a gente, pessoa. como? Vai fazer bem para a pessoa, vai acrescentar no tratamento um resultado melhor, prognóstico melhor, vai ter um sucesso no tratamento dessa forma. Sim, sim, sim. Aí entra o detalhe, gente, de novo, mostrando que a ideia é baixar a densidade óssea, movimentação mais rápida, tá? Há uma significância interessante nisso, quando você compara dois lados do mesmo indivíduo. E depois ancorar com uma dose maior. Então, essa lógica, ela passa a fazer sentido para mim a partir de agora, porque antes não era assim que a gente entendia, eu, Glauber, entendia essa vitamina D. A Tami diz o seguinte: no caso de paciente com vitamina D baixa e um protocolo médico está em tratamento, se torna ideal o tratamento ortodôntico? Entendeu a pergunta? Não, pode falar de novo? No caso de um paciente com vitamina D baixa e tem um protocolo médico e está em tratamento, se torna ideal para o tratamento ortodôntico? Ela tem uma deficiência, mas ela está dentro de um protocolo médico tratando aí a vitamina D, essa falha. Se está indicado tratamento ortodôntico. Olha, eu acho que é uma decisão da pessoa. Ela vai ser orientada e ela está em tratamento com o médico, então ela está confiando nesse médico, então eu acho que ela tem que seguir a opinião dele. O tratamento que a gente faz, esse protocolo que eu aplico, esse meu protocolo, ele é um protocolo que o paciente tem que estar de acordo e também tem que estar confiando naquilo que ele está vendo, mas a gente não entra em atrito com o tratamento médico. Se já está tratando e já está fazendo, são tratamentos diferentes, cada um tem uma linha de tratamento que tem que ser respeitada. Então, é uma decisão do paciente, né? E aí existem os protocolos também, né, gente? Imagina que alguém esteja fazendo, por alguma razão, um tratamento para aumentar o índice aí de vitamina D no corpo, né? Chegar perto dos índices séricos normais. O que a gente quer dizer é o seguinte: você não vai usar uma vitamina D, aplicar no periodonto, porque é assim que é feito o trabalho, em pacientes que não tenham essa pressa ou que não é perfil para isso. Se a pessoa está fazendo um tratamento, você faz um tratamento normal, um tratamento que a gente gosta, que é o bimestral, para esse tipo de modelo de caso. O tratamento rápido, que é aquele de 15, 20 dias, a gente precisa de uma dinâmica melhor, tá? E aí sim está indicado. E o grande fator aqui é que a pessoa pode estar tudo bem com a vitamina D dela, mas quando você aplica local, ali naquele lugar, gera uma inflamação. E ali o tanto de clastos, né, que a gente observou que Sim, ele recruta, aumenta a né, resposta, aumenta muito a resposta. Então, saber que aquela ativação, aquela quantidade X de vitamina D local, ela tem um propósito, que é a movimentação do ponto A para o ponto B. Né? Isso. E aqui, vamos falar de apinhamento, vamos falar de disco cruzadente, vamos falar do elástico classe 2, vamos falar de elástico classe 3. A gente quer ganhar velocidade nisso, e isso passa a ser importante. Nós temos 5 minutos aqui, eu vou correr para falar as perguntas, porque se acabar, e tem bastante, gente, tem bastante pergunta. A gente vai voltar, então, tá? Eu vou fazer print na minha tela, para ninguém perder as perguntas, tá? Só um pouquinho, eu vou fazer print. Já foi uma. Já foi outra. Tô printando, depois eu volto e mostro tudo, tá? Isso, faz carinha bonitinha aí, Grace. Aí, para aparecer bem na foto aí. Muito bem. Aí é o seguinte, ó, gente, ó, eu parei aqui explicando isso. A última. Não, a última não. A última que eu falei foi da Tami. No caso de vitamina D, né? Aí a gente só tem mais 5 minutinhos aqui. Então a gente faz o seguinte. Eu vou pegar, para a gente poder ter uma linha de pensamento melhor, gente, eu vou sair, mas não dá um minuto. Um minuto. E volto. Porque daí a Grace volta junto comigo. Vamos ver se dessa vez ela volta mesmo. Porque, né? E aí, na hora que eu voltar, ela volta. E eu já printei as perguntas. Se houver mais perguntas, a gente faz. Porque daí eu tenho uma outra questão para finalizar junto com vocês. Vou e volto e a gente continua com a live. Vamos sair aqui um pouquinho rapidinho. Até já, gente. Aê, beleza. E aí, gatinha?
tudo bem? Oi, gatão. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu vou deixar você falar primeiro, porque senão dá briga lá em casa, então eu vou deixar você falar, tá? Deixa eu pegar aqui só um... Eu vou voltar nas perguntas, tá bom? Tá bom. Então funciona mais ou menos assim. Vamos lá, gente. Eu vou voltar nas perguntas. E aqui tem uma pergunta. A Tarliane pergunta. 80 de vitamina D não causaria uma calcificação? 80? 80 que ela tá falando, será que é a dose 80 mil? Deve ser 80 mil, o índice, né? Como o índice é 80 mil, de 80 a 100 mil, se a pessoa tem 80, se não causaria ali Não, uma calcificação, vamos dizer assim, né? não, a referência é de 35 a 120. É a referência. É bem 35 a tranquilo. 120. A minha referência de vitamina D hoje é de 100 a 110. O último exame que eu fiz deu 110 e é o parâmetro que eu gosto, que eu me sinto bem, que as minhas unhas ficam durinhas, que meu cabelo fica ótimo e que eu fico, não pego gripe, não pego resfriado. Agora, se ela estiver falando de 80 mil UI de administração diária, aí é muito, né? Não precisa de tudo isso. E de novo, tá? Eu vou falar o que eu entendi do trabalho. Tá bom, gente? Uhum. Não importa o quanto você tem, é que aquela ação é igual ácido no esmalte, tá? Você tem o pH da boca, você tem o pH tudo certinho. Aquele pedacinho de ácido que você coloca no dente, ele mancha o dente ali. Quando você coloca aquele pouquinho dentro, introduz aquele pouquinho de vitamina D local, já que ele é 1,25, não sei do que aí, que a Grace fala aí, como é que é o nome? 1,25 OH? Então, se ele tem lá 1,25, é que naquele ponto, você estaria, então, estimulando os clastos, gente. Não importa quanto você tem, tá bom? É isso que é importante vocês entenderem, pelo menos é o que eu entendi do trabalho. Se a pessoa tem 80, 100, 120, não importa. O que importa é que local ela tem uma ação. Não importa, Não é isso? nível, É local. sim, é local. O nível plasmático é diferente. Tanto que numa periodontite aguda, como nós falamos, o nível plasmático vai estar 1 e o nível local vai estar 300 vezes mais. São coisas diferentes. Local, que é onde tem a inflamação. Isso. Entendi. Legal. Vamos ver. Tem mais perguntas aí, gente? Porque eu vou ter que buscar lá de novo. Ó, do que estão falando? De aceleradores, Cíntia, aceleradores ortodônticos, vitamina D. Este é o assunto. Se eu tomar, já foi esse? Se eu tomar uma dose, André está perguntando, uma dose maior que 20 mil por dia, sem exame, qual é o reflexo disso? André, cortou um pouco a pergunta, mas vê se é isso. André, me embate, né? Eu vi. É assim, ó. Você tomar uma dose de 20 mil e sem exame, eu acho um pouco como você andar no escuro. Você não tem uma referência. Você tem que ter uma referência para você saber se aquela dose é boa. E você tem que ter uma referência de onde você está e para onde você vai. É importante você fazer o exame. E se você toma uma dose de 20 mil UI por dia e você já está com um nível legal, aí o que pode ocorrer é intoxicação, mas num caso de muita dose alta. Muita dose, né? 20 mil não seria o caso, né? Sim. É muito difícil. Eu nunca vi um caso de intoxicação. Lembrando, gente, que o seguro morreu de velho. Vocês façam em vocês os exames primeiro, tá? E joga tudo pra Grace avaliar. Ela faz de graça as coisas. Manda no direct. Ferreu-se aí. Lembrando, gente, que vocês têm que fazer o exame, como toda medicação precisa. E o foco é a gente entender o seguinte: você pega um caso que você quer terminar rápido, um caso amarrado. O caso que eu citei para vocês, que é uma questão de reabilitação. Perde dente, há um colapso das corticais, a cortical fica em formato de faca, né? Que é um colapso das corticais bicortical.
A ideia que eu faço com ozônio é aplicar naquela região e eu faço até micro-perfuração. Eu perfuro e jogo ozônio, ok? Ou buscando uma densidade mais baixa. A gente tem recurso, e eu vou falar um negócio agora aqui, que vocês que acompanham a gente sabem muito bem que eu falo sempre isso. Não adianta fazer tudo isso, exame de vitamina D, não adianta perfurar e não botar dinamismo no tratamento. Não adianta. Mudar protocolo de tratamento. Por quê? Porque fica esmo, tá? Fica esmo. A gente tem que buscar protocolos diferenciados. Outra pergunta que a gente pode avaliar é que se a gente vai tomar um sol, vou sair agora no sol, qual o tempo de exposição e quantas mil UI a gente consegue? 30 minutos de sol, a gente produz 20 mil UI de vitamina D. Dá 20 mil UI. Ou seja, o complemento disso, para quem não toma sol, a diária é quanto? Diária é o ideal? O ideal, a gente tomar mesmo, seria 2 mil UI. É uma dose básica, né? 2 mil UI é uma dose boa. Sim, ótimo. Ótimo. Mas se a gente for tomar sol, vamos supor, tomar sol para produzir vitamina D, 30 minutos de sol, a gente produz 20 mil UI de vitamina D. Entendi. E vitamina D, a vitamina D, você dá vitamina D para sua mãe, não? Ela tá aí, ó. Ela tá aí? Tá aí. Mas isso aí ajuda ela a ficar boa ou ruim da saúde? Boa, né? Você tá querendo dar... Não, para então, pô, pra gente pegar a herança logo. Aí já Coitadinha. pega Tá a aí. herança. Aí, Soraya, a Sandra tá aqui, ó. Fala, Sandra, cunhada da Grace. Tânia, o causa de excesso de vitamina D em nível sanguíneo. Tá? O que causa excesso de vitamina D em nível sanguíneo? É a pergunta da Tânia Silveira. Qual que é a pergunta? Desculpa, não ouvi. O que causa o excesso de vitamina D? Falaram disso lá no curso, lá na especialização? O excesso, se você tomar uma dose muito alta, vai dar o excesso, né? Mas normalmente o excesso ocorre por deficiência de vitamina D. Então, você acaba tendo uma dose muito elevada. É o efeito inverso. Se você tem uma deficiência, você não toma sol e você não se alimenta bem do que tem vitamina D, você vai ter uma deficiência. O inverso é que vai ter uma hipervitaminose, né? Não, não entendi. Então, quer dizer que se você tem pouca vitamina D... Por que você tem pouca vitamina D? Porque você está com deficiência. Porque você está ingerindo a quantidade suficiente ou não está tomando sol. Isso. Deficiência. Então, o excesso, ele é o inverso. Se você consumir uma quantidade muito alta de vitamina D... Mas ele causa algum transtorno, algum problema? Ou é eliminado facilmente? Não, hipervitaminose, ela tem sim alguns sintomas. Ela tem alguns sintomas. Então os E ricos tem estão doença. fodidos. Hã? Então os ricos estão fodidos, tá toda hora tomando sol. Você olha lá na... Mas é difícil o excesso. Os pescadores mesmo, tem um estudo dos pescadores que eles trabalham no sol o dia todo e eles têm um nível de acima de 240, o nível sérico deles. E não é um nível tóxico para eles, não causa nenhum transtorno. incômodo, não. Rosana, oi Rosana, tudo bem? Rosana fala o seguinte, entrei agora e não sei se já falaram o nome comercial da vitamina D sublingual. Eu faço manipulada a vitamina D sublingual e ela é bioidêntica. Então, ela é o mais a cadeia molecular dela, ela é idêntica à vitamina D que a gente produz. Mas é porque eu gosto de fazer assim, esse é o meu protocolo. Então, assim, os nomes comerciais, eu não sei, porque não é o que eu trabalho, eu nem sei te dizer. Eu não trabalho com esse produto que é de farmácia, que é oral ou sublingual. É que você usa aquele que é bioidêntico, né? Eles fazem a semelhante, né? Ou eu uso pomada ou sublingual, mas não tem um nome comercial, é manipulado. Já vem o nome vitamina D. Não tem aditivos junto. É só vitamina D mesmo. A Andréa Bimbate já começa a falar aqui, já fazendo meia-culpa. Ela falou que você pediu o exame para ela, mas ela não fez, mas ela vai fazer. A hora que apertar, ela faz. Fala, Daniel Tocolino, meu brother, como é que você tá? Marcos, Daniel, show de bola. Adriano, Rubens, pessoal chegando. Rogério, Juliana, pô, legal demais. Denise, Andréia, ok.
Olha, tá no meio da live, a sogra tá no meio da live. É o melhor lugar que você tá, sogrinha, é no meio da live. Longe da minha casa, longe do quarteirão onde eu moro. Brincadeira, ela sabe que eu gosto dela. Ó, qual o melhor horário? Ah, essa pergunta, Laura, já discutimos, tá? Ó, nós discutimos entre a Grace e eu, tá? Entre a Grace e eu. Que é a lógica, que é lógico, olha só. Agora eu quero ver, Laura, agora eu quero ver, Grace, tá? Ó, qual o horário mais recomendado para tomar sol? Li que era das 10 da manhã ou 3 da tarde. Isso procede nas informações que vocês tiveram no curso? Não, não tem diferença. Ou Não seja, tem posso tomar diferença 2 de horas da horário. tarde, posso Não, tomar 10 horas da manhã, que é tudo igual. para a produção de vitamina D é igual. E a intensidade do sol é igual. Não, eu não vou entrar nessa conversa. Isso é pegadinha. Você já ficou no sol 2 horas da tarde? Não, você está falando da vitamina D. Para a produção de vitamina D, não tem diferença de horário. Mas você falou lá para mim que tinha um horário lá que a vitamina D era melhor. Não, não falei nada. O aspecto da luz não muda, é igual. Pronto. Isso não está certo. Chama o padre. Vamos Não, discutir. você quer brigar aqui ao vivo. Não, pingo, a pergunta tem que ser respondida. Ó. Eu respondi. Gente, é o seguinte, eu não sei muito sobre isso. Só sei que se vocês tomarem sol na parte da tarde, a partir da meia-dia, 1 hora, você está mais exposta aos raios, está problemas de câncer de pele. Pelo menos é isso que a gente ouve falar. Mas, a gente ouve falar tanta coisa, tá? E aí a gente vai embora. Ovo faz bem, depois faz mal, depois tira da porta, bota no fundo da geladeira. Então, se aguentar o sol das 3, vai às 3. Se aguentar das 10 horas da manhã, vai às 10 horas. A minha filha vai às 10 da manhã, não vai às 2 da tarde. A sua filha, né? A sua filha. A Não é a nossa filha, filha, é a sua filha. A minha filha. Temos 2 filhas lá em casa, a sua e a minha. Ai, meu Deus. 20 minutos de sol seria o ideal. Ela falou que sim, é de 20 a 30 minutos de sol. Né? Então, seria o legal. O excesso é eliminado, a pergunta da Tânia. O excesso é eliminado? Vitamina C, se tomarmos em excesso, ela é eliminada. E a D? Ó, vitamina D, eu teve uma paciente que ela estava tomando bem pouquinho, foi 5.000 UI. De acordo com o exame dela, ela estava com deficiência, foi ministrado 5.000 UI diário. Aí, depois de 3 meses, ela voltou com o exame de sangue dela, me mostrou e estava acima de 240. E daí comecei a fazer uma inspeção para saber o que estava acontecendo. E ela mora num lugar hiper quente, toma sol direto, ela se alimenta super bem. Então, assim, subiu muito rápido, porque também ela regulou todos os hormônios. Então, tudo Sim. isso ajudou ela. É global, né? A gente está focando na Isso. vitamina D aqui, mas é claro que é global. E aumentou bastante. Então, quando acontece isso, é só suspender, né? Até esses 5.000, que era pouquinho que ela estava usando, suspendeu e o nível volta ao normal. Tanto que assim, ó, eu quando fiz meu exame, eu estava com deficiência. Então, eu comecei a administrar a vitamina D. Se eu parar de usar, o meu nível vai voltar ao meu nível. Ele não vai ficar no nível que eu consegui chegar com a vitamina D. Então, é só remover o uso e aí volta ao normal. Tá bom? E aí, para algumas pessoas, você indica também a K2, né? Que é uma forma de você sintetizar isso melhor. Sim, a K2 com a vitamina D, ela funciona muito bem. Tem até um livro, né, sobre isso, do Dr. Cícero. É um livro muito bom. Andressa pergunta se nessa fase de Covid, qual é o ideal para se tomar? Existe isso? Existe. Não, né? Não, existe. Se você faz o exame, né? Vamos supor que você faça o exame e você constata que você está com deficiência. O ideal é você fazer uma dose de ataque, que é uma dose alta, porque ela demora 3 meses para normalizar e chegar num nível ótimo. Então, você não vai correr o risco de ficar 3 meses, daí daqui 3 meses nem tem mais Covid, e aí que o seu nível normaliza. Mas tudo isso precisa de um exame de sangue. Então, aí está o detalhe. Porque a gente está falando... aliás, é um protocolo que alguns países adotam a administração de vitamina D, fazendo um aporte grande no começo, né? Sim. A sua mãe falou que ela toma sol das 11 às 2.
Minha mãe. 15 minutos para não arriscar câncer de pele. Eu tomo desse jeito. Das 11 às 2. Ela fica praticamente 3 horas tomando sol. E é branca que eu não sei como. Fica 3 horas tomando sol. Como faz a aplicação local para acelerar o injetável? É injetável, Laura. É um trabalho, a gente está discutindo, é um trabalho que a gente encontrou, que a gente quer reproduzir aqui na escola. E é local, é um gel numa anestesia, como se fosse anestesia, você injeta ele no local de preferência, tá bom? Você trabalha com hormônios bioidênticos, Grace? Pergunta a Denise Ferraz. Sim, esse é o protocolo que eu uso. O meu protocolo são hormônios bioidênticos transdérmicos. Pô. O melhor horário para tomar vitamina D tem isso? Ou de manhã, ou à tarde, ou à noite? Tomar de maneira administrativa, não sol. Administrar? É. A gente pode administrar de manhã, é um horário ideal, né? Um horário que a gente indica. Porque tem um ciclo, né? Um ciclo nosso de produção. Então, vai ser incoerente você usar à noite. Qual que é o ciclo de produção? Tem um ciclo, que nem o ciclo da melatonina. À noite Sim. você produz melatonina e de manhã que você tem o sol, você produz vitamina D. Então tomar de manhã. Não, Sim. só 3 minutinhos, 15 minutos. Ok. O Caio mandou um recadinho, me acha lindo, meu irmão. Lindo. Me acha lindo. Bom, gente, ó, a ideia qual que era? Qual que era a ideia, então, agora, para a gente poder finalizar, né? Porque a Grace tem que ir para casa fazer jantar. A ideia é vocês entenderem que nós encontramos nesse trabalho uma coisa a mais, eu que sou muito focado em acelerar casos, para que eu tenha mais uma ferramenta para a gente usar dentro da nossa área. Nós vamos buscar, então, olha, de novo, hoje eu estou falando com a Grace sobre vitamina D. Na segunda-feira eu falo com a Melissa sobre ozônio. Ela tem um trabalho muito legal em ratos, ela vai explicar esse trabalho para a gente. Na quinta-feira eu falo com o Daniel, da Propel, e também do VPR, que é o vibrador de alta intensidade. O que é legal entender? Baixa concentração de vitamina D pode sim acelerar, segundo esse trabalho que nós lemos, tá? E não tenha dúvida que a gente vai tentar, ela vai entrar em contato com a farmácia que faz lá para a gente tentar buscar alguma autorização para fazer um trabalho dentro das nossas biomecânicas que nós aplicamos aqui já em tratamentos rápidos. Isso sim passa a ser interessante nesse momento. Claro, tem outras armas. Essa eu gostei porque ela não é invasiva. Apesar de ser uma anestesia local, uma agulhazinha ali resolve. Não precisa perfurar o osso. E também, se fosse o caso, o ozônio está dentro dessa mesma linha, que eu gosto bastante da ozonioterapia. Grace, mais alguma coisinha? Mais alguma... Aliás, a Grace é muito tímida. Quando eu fui pedir ali namoro, eu tive que... Lá vem. Tive que dar várias voltas, tal, pedir para o pai dela, para a mãe dela, tudo certinho, como tem que ser. E seria muito legal se vocês, quem gosta desse tema da odontologia integrativa, seguisse lá o Instagram dela, porque ela fala bastante coisa e as informações que ela dá lá é mais informações para pacientes, informações dentro aí de uma educação da odontologia integrativa. Acho legal isso daí, tá bom? No mais, eu agradeço bastante a presença de todos vocês. Todos vocês. Tem uma pergunta rapidinha aqui. Tratamento ortodôntico em grávida é mais rápido por causa dos hormônios? Eu li essa pergunta. Eu nunca vi nenhum trabalho que falasse a respeito disso, mas eu vou dar uma procurada. Mas pela lógica, sim, porque nas grávidas elas têm um alto nível de progesterona, né? Então, pela lógica, sim, ó, seria mais rápido. É que quando a mulher está grávida, ela tem um foco no filho, né? Na criança, na saúde dela. Então, é muito difícil uma mulher grávida procurar um tratamento ortodôntico. Eu mesma tenho pouquinhos casos. Mas pela lógica, sim, seria um tratamento mais rápido. Embora essa vitamina D que acelera é local, né? São coisas diferentes. E assim, mulher grávida tem o foco no filho e no marido, tá? Só para a gente não discutir. Sim, primeiro no marido, depois no filho. Sempre tem uma hierarquia, né? Não, no sentido de trabalho. Lava, passa, eu sei o que eu sofri nessa fase, para a filhinha nascer. A Denise falou que estava procurando alguém com biodente, ótimo, já achou.
É injetável vitamina D local, sim, é injetável do trabalho, não administrativa. Por exemplo, eu também tomo, mas é sublingual, tá? A Pri disse que adorou a live, parabéns, que legal, obrigado. Nair também. Grace, foi ótimo, diz a Andréia, que legal. Obrigada. Adorou, a Eliane adorou, falou que vai te seguir. A Maíra Gravino, você conhece a Maíra Gravino? Eu tô na sala dela, por sinal. Tô Ela aqui, tá, pra invadir sua sala. ela manda as palminhas dela. A Dani adorou também, ficou muito interessada. Tânia também adorou, super obrigada. O pessoal vai seguir aqui. Adorei. A Valéria, Tiago. O Tiago até disse que engravida durante o tratamento, então melhora o resultado. Grace, ótima live com o maridinho, diz a Sandra, mas a gente não considera porque é mãe, então não vale a pena. A mãe é suspeita, né? Mãe é suspeita. Deus abençoe vocês, belo casal. Obrigado, Valéria. As grávidas querem esperar para depois que nascer. Claro, imagina estar grávida com muito trabalho e ter cuidado do aparelho ainda, meu Deus. Mas mulher dá essas coisas, né? Mulher só não pode engravidar do dentista. No caso seu, sim, né? Quero saber mais sobre o bioidêntico. Tem como pedir, manipular aí? Tem sim, Nair. Tem sim. É muito legal, Nair. Muito legal. Chuchuzão, a Maíra. Salvou a primeira parte, professor? Sim, salvei a primeira parte. Tô bom nisso. Tá, já tá no meu GTV. Depois eu vou jogar no meu canal do YouTube. Daniel Teodoro, dentista. Não, Daniele. Esse tema odonto integrativa é excelente, Grace. A doutora Grace também é linda. Também acho. Eu também trabalho com bioidente, diz a Juliana Sacramento, que legal. Legal. Casal Dourado, Cris Finati, um grande beijo. Qual é o Instagram da Grace? Tem lá na sua bio, tem na bio dele. Tem na bio, mas fala para ela. É doutora.Grace Snardi. É Grace de Grace. 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 Isso. O Robson também vai seguir você. O Robson é amigão nosso que já estudou com a gente. Obrigada, Robson. Laura Viva, ok. Bom, muito bem, gente, muito bem. Vamos terminando a live, porque a Grace tem que fazer comidinha pro marido, a Grace tem que lavar, passar, né? Tem que fazer tudo isso. E, mais uma vez, muito obrigado. Gê, obrigado, viu? Foi ótimo. Parabéns. Obrigada, amor. Compartilhar. Você foi muito bom. E a gente vai fazer alguns trabalhos sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tenham também, pergunta lá para ela. Sobre isso, pergunta para ela. Não sei muita coisa. Sobre protocolos de ortodontia com vitamina D, a gente vai começar a trabalhar sim essa parte. E aí a gente vai mostrando para vocês sempre que puder. Como sempre, a mulher é a última palavra na minha casa. Pode falar. Obrigada, amor. Compartilhar os seus alunos aí comigo e dividir um pouquinho do seu trabalho, tá bom? Fico muito feliz. Obrigada. Então, ótimo.